Hello there, be welcome to one more class. It's a pleasure to be here with you again. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. É muito legal, é um prazer estar aqui com você novamente. Today we are going to talk about job interview. Hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego and we will start talking about the interviewer side. E a gente vai começar falando aí sobre o lado do entrevistador. So we are going to use questions that normally we use to ask when we are going to do a job interview with somebody. Então a gente vai começar falando aí de perguntas, de questões que a gente costuma fazer quando a gente vai entrevistar alguém. Então, se você acabou de logar aí agora, né? Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego e eu quero começar falando sobre as perguntas que o entrevistador costuma fazer. Coisas que a gente às vezes não está acostumado, coisas que às vezes não estão no nosso currículo e que as pessoas perguntam e podem nos pegar de surpresa. So, we are going to talk about this and I'm going to share my screen with you guys. Então a gente vai falar sobre isso. E para isso, né, eu vou compartilhar a minha tela aí com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Perfeito. Agora estamos todos aí na mesma tela. Perguntas e comentários do entrevistador. Eu dei um zoom para ficar um pouco maior para vocês aí, para que fique mais fácil, para que vocês possam ler. E esta parte ela vai estar dividida em duas partes. Vai estar o português na frente e o inglês na sequência. Eu vou dando alguns exemplos para vocês ao longo desse bate-papo, ao longo dessa aula. Então, vamos lá. Questions and comments of the interviewer. Deixe-me falar um pouco sobre nós. Então, às vezes é uma introdução aí da empresa. Let me tell you a little bit about us. Or, let me tell you a little bit about us. Então, quando a gente tem o T e uma vogal depois dele, é muito comum ficar com esse som de R. Little, porque o L aqui fica mudo, little bit about us. Quando junta tudo, little bit about us. Ou little bit about us. É muito comum. Então, deixe-me falar um pouco sobre nós. E aí, eles vão falar um pouquinho sobre a vaga que eles estão procurando. We are looking for someone who accept new challenges. Nós estamos procurando por alguém que aceita novos desafios. De preferência com experiência em administração. Preferably with some management experience. Preferably with some engineering experience. Então, pode ser alguma experiência em administração, em engenharia. O cargo requer, the position requires, the post requires days and time flexibility. A posição, o cargo requer flexibilidade de dias e horários. Fale-me sobre você. Tell me about yourself. Or tell me a little more about yourself. Me fala um pouco mais de você, me fale sobre você. E aí, como que você vai começar? Então, essa é uma dica legal de você treinar. Se eu perguntar aí para você agora, what is your name? Qual é o seu nome? How old are you? Qual a sua idade? What is your profession? Qual a sua profissão? Are you married or are you single? Você é casado ou você é solteiro? Do you have children? Você tem filhos? Provavelmente você vai conseguir me responder a maior parte dessas perguntas. Probably you are going to get to answer me the biggest part of these questions. But if I tell you, mas se eu disser para você, tell me a little more about you. Tell me about yourself. Me fala um pouco de você. Me fala um pouco mais sobre você. Normalmente as pessoas fazem veja bem, e aí a gente gagueja. Então é legal a gente praticar o discurso. Por exemplo, my name is Eric Azevedo. I am 34 years old. I am a pedagogic coordinator here at Universidade do Inglês. I've been working in this company for almost 20 years now.
I'm married and I have a son named David, and Dave is 5 years old, and me and my wife, she's pregnant, so in the next months we are going to have a new baby, but we still don't know if it's a boy or a girl. Então, se você conseguiu entender um pouquinho do que eu estava falando, eu me apresentei. Meu nome é Eric, eu tenho 34 anos, sou coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês, estou nessa profissão ou nessa empresa por aproximadamente 20 anos, eu sou casado, tenho um filho de 5 anos, e minha esposa estamos esperando um bebê, então nos próximos meses a gente vai ter um bebê, mas ainda não sabemos se é um homem ou uma mulher. Então você pode ir lá e se descrever. E é legal, como que você consegue fazer isso? Praticando, treinando. Então, por que você não me fala um pouco sobre a sua formação? So, why don't you tell me a little about your background? Então, background é um vocabulário legal. Background é a palavra para formação. So, I started studying at high school in São Caetano do Sul, and when I was 17 years old, I enrolled myself at an English course, and then after that, I participated of a lot of business courses, and I've been working and studying and reading since then. Então, eu fiz o colegial, o ensino médio, normal em São Caetano. Depois, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu estudei inglês. Depois, eu tenho feito vários cursos sobre negócios e venho estudando e lendo desde então. Como que eu vou respondendo essas perguntas? Eu vou praticando e montando. Porque aí, na hora que eu for fazer a entrevista, eu estou mais à vontade, mais familiarizado com isso. Então, perguntas que a gente não está acostumado. Why did you leave your job at Brastemp? Why did you leave your job at General Motors? Por que você saiu da Brastemp? Por que você saiu da General Motors, por exemplo? Ou se eu ainda estou trabalhando, por que você deseja sair do seu trabalho atual? Why do you want to leave your current employer? E aí você tem que ter uma boa resposta para isso, né? Because I'm looking for growing my career, because I would like to have new challenge, because I'm moving cities. Então, porque eu gostaria de crescer na minha carreira, porque eu estou procurando novos desafios, porque eu estou mudando de cidade. How would your last boss describe you? Como seu último chefe o descreveria? Então, essa é uma coisa legal para você pensar como seu último líder, como seu último chefe te descreveria. E às vezes você vai precisar pensar nisso primeiro em português, para desenvolver a ideia na sua cabeça do que você falaria, e aí agora você começa a encontrar as palavras em inglês para colocar isso. O que você procura em um emprego? Essa é uma clássica pergunta de entrevista de emprego. What do you look for in a job? Or what are you looking for in a job? What was it that attracted you to this position? What was it that attracted you to this position? O que te atraiu, o que te chamou a atenção para este cargo, neste cargo? Agora, tell me why you are special. Why I need to choose you. Me conta por que você é especial, por que eu deveria te escolher. What can you do for us that no one else can? O que você pode fazer por nós que ninguém mais pode? Então, aí você vai falar das suas habilidades especiais, aquilo que é o seu melhor, aquilo que você é bom. What is your opinion about? Qual é a sua opinião sobre... Are you satisfied with your career? Você está satisfeito com a sua carreira? Very good, very good. Are you satisfied with your career? Do you have any informatics skills? Então, você tem algum conhecimento, alguma habilidade de informática? Do you have any selling skills? Você tem a habilidade com vendas? E aí é que vai ser adaptado para a sua área de atuação. What are your strengths? Or what are your strong abilities? Quais são seus pontos fortes, as suas forças, suas habilidades mais fortes? What are your strengths? What are your strong abilities? E aí você vai falar, por exemplo, I am a good team player, sou um bom jogador de equipe, um bom membro de equipe. I'm very well motivated, eu sou muito bem motivado. I have discipline, eu tenho disciplina. E aí você vai poder descrever as suas qualidades. What is your greatest weakness? Qual que é a sua maior fraqueza, o seu maior ponto fraco? Então, o que é aquilo que você não faz bem?
Do you have any experience with computer programming? Você tem alguma experiência em programação de computador? Se você estiver entrevistando alguém que vai trabalhar com ensino, com educação, do you have any experience with English education? Você tem alguma experiência com educação em inglês, or English classes, com aulas de inglês? Essa é uma pergunta que eu gosto muito. Tell me about your 3 greatest achievements. Me fale um pouquinho sobre as suas 3 maiores realizações. Tell me about your 3 greatest achievements. E aí você vai falar um pouquinho daquilo que você fez bem. Um projeto que você se destacou, uma empresa que você chegou desacreditado, depois não queriam que você saísse, um cliente que te elogiou. Você vai poder pegar aí algum ponto legal para descrever. Outra pergunta muito importante e muito legal de você se preparar. Conte-me sobre uma situação difícil que você vivenciou e como você lidou com ela. Tell me about a difficult situation you have faced. Então, me conte sobre a situação difícil que você enfrentou ou que você vivenciou. And how you tackled it. E como você... Ok? Então, maravilha. Conte-me sobre uma situação em que você foi parte de um projeto que não funcionou. Então, um projeto que acontece na maior parte das empresas. Olha, tinha um projeto, a gente estava super entusiasmado com ele, mas ele não foi para frente. Então, tell me about a situation where you were part of a failed project. Me conte sobre uma situação de um projeto que você participou e que não funcionou. E aí você vai poder descrever por que não funcionou, como que foi a sua contribuição, como que foi a sua reação quando esse projeto funcionou, não funcionou. You were proactive or you were reactive? Você foi proativo ou você foi reativo? Como que foi as consequências desse projeto para você? Why should we hire you? Essa é uma pergunta que as pessoas travam normalmente quando a gente faz. Why should we hire you? Por que devemos contratá-lo ou contratá-la? How do you work under pressure? Como você trabalha sob pressão? Quando tem um cliente te olhando, quando tem um desafio que precisa ser resolvido, quando tem um prazo que está apertado, quando é uma situação nova que você tem que lidar. How do you work under pressure? How do you explain your job success? Como você explica o seu sucesso no trabalho? Então, aí você vai falar um pouquinho. No, I have no problem with new situations. I am good to work under pressure. This motivates me. Eu sou bom para trabalhar sob pressão, isso me motiva, eu não tenho problema em fazer coisas novas. My job success is devoted to my dedication and my discipline and my abilities to learn. O meu sucesso no trabalho é dedicado aí, é resultado da minha disciplina, da minha dedicação e das minhas habilidades para aprender. Então, describe what you feel to be an ideal work environment. Describe what you feel to be an ideal work environment. Escreva como seria o ambiente de trabalho ideal. Então, essas são perguntas que não estão lá no seu currículo, mas que vale a pena você treinar, você praticar, você simular, porque aí quando você vai participar, isso te ajuda. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que trabalha no Itaú. I know a person that works in Itaú Bank. Trabalha lá no Banco Itaú. And she was invited to do a simulation of a job interview. E ela foi convidada para fazer a simulação de uma entrevista de emprego. Então ela já está num cargo, ela está se destacando, ela está indo bem. E o superintendente dela chamou para simular uma entrevista que é comum acontecer com ele e com outros superintendentes. E ela já foi dando as respostas dela e ele pode dar um feedback para ela de como ela estava indo bem, como ela foi bem na entrevista, como ela se comportou. Então, se isso acontece para quem já está lá trabalhando internamente, por que não a gente não pode aproveitar e treinar as nossas respostas, treinar o tipo de pergunta aí mais bem preparado? Você pode imaginar você grandão e a pessoa que vai te entrevistar menorzinha. Isso são dicas de PNL, de programação neurolinguística, que podem nos ajudar nesse momento de nervosismo. Então, coisas principais que eu quero falar, se eu estou nervoso, eu vou dar respostas mais simples para eu não me perder. Essas são dicas que você pode utilizar também. Aonde você acha que estará daqui a 5 anos? Where do you see yourself in 5 years? Então, aonde você acha que estará daqui a 5 anos? E se você gostou dessa aula, eu quero te deixar 2 convites. O primeiro é para você fazer o download
de um guia de 78 frases que te ajuda aí a aumentar o seu vocabulário, a melhorar o seu inglês. E o segundo é para ficar de olho aí nos nossos canais, para que você possa ver em breve, ainda essa semana, a gente vai ter a segunda parte dessa aula sobre entrevistas, com as perguntas, né, e com as respostas do entrevistado. Então, se aqui era o entrevistador falando um pouquinho mais, no próximo passo a gente vai falar sobre o entrevistado. Então, fique de olho aí nos canais para que você possa absorver também esse conteúdo. Like I told you at the beginning, como eu te disse no começo, it was a pleasure to be here with you again. Foi um prazer estar com você aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.